Olá, alunos, turma de Word, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa próxima aula, do curso do Word, tá bom? Bem-vindos todos aí. Então vamos lá. Aqui, galera, foi passado esse exercício inicial, para a gente montar esse exercício aqui, esse texto aqui, tá bom? Então vamos aqui, eu só vou explicar para vocês as questões. Vamos responder aqui rapidão essa parte que seria para vocês responder. Qual a finalidade da formatação no Microsoft Office, o Word, Qual a finalidade da formatação? A formatação é esta barra aqui, ó, tá? Esta aqui no barra de menu, aqui eu tenho a barra de formatação. Para que serve a barra de formatação? Ela lhe permite você formatar o texto, você fazer alterações, tá? O editor de texto, o programa Word, ele é um editor de texto, um dos mais conhecidos hoje, atualmente. Então, a barra de formatação tem como finalidade você personalizar o seu texto, você configurar seu texto, ok? Utilizando cores, alinhamento, que é a parte principal aqui, tá? Que eu vou focar bem e detalhar isso aqui para vocês, tá certo? Nós vamos ter aula aqui sobre normas da BNT, que já é para treinar vocês para quando começarem a faculdade, já terem noção de como fazer um trabalho, nível superior, vocês vão estar tendo conhecimento das normas da BNT, entre outras coisas mais avançadas, tá? Do programa Word. Então, a finalidade da formatação é permitir que você altere, você formate, configure seu texto. Quais as opções de alinhamento do Microsoft Word? Nós temos 4 funções de alinhamento, 4 botões de alinhamento, galera. Alinhamento à esquerda, este é o padrão. Quando você abre o programa Word, aqui ó, botão Office novo, documento em branco. Aqui, ó. Quando eu abro o programa Word, essa é a minha tela de trabalho, onde eu vou iniciar o trabalho aqui, eu vou digitar um determinado texto, ok? Então, certo. Quando eu começo aqui, o padrão, geralmente, esse aqui é estranho, ele já está em justificado. O padrão, ele começa aqui, ó, esquerdo, tá? Ou seja, o que indica o alinhamento à esquerda? Pela imagem aqui do botão, você já tem uma noção. O texto, ele fica alinhado somente à esquerda, tá bom? Temos o outro botão aqui, que é o alinhamento à direita, centralizado, perdão. Alinhamento à esquerda, Alinhamento centralizado, ele centraliza, utilizado para títulos, subtítulos, e outros casos, versos, poema, quando você vai criar, tá? Alinhamento centralizado, o cursor, ele centraliza, o texto. Alinhamento à direita, ele alinha o texto à direita, tá? E o justificado, que ele alinha o texto em ambos lados, ao lado esquerdo e ao lado direito, tá bom? Então, perfeito. Vamos lá. Voltando aqui. Então, quais as opções de alinhamento no Microsoft? Alinhamento à esquerda, alinha o texto à esquerda. Alinhamento centralizado, centraliza o texto. Alinhamento à direita, ele alinha o texto à direita. E alinhamento justificado. Ok? Beleza? Questão 3. Quais são os atalhos de alinhamento? Os principais, os atalhos, utilizando o teclado, você pode fazer aqui, ó, Ctrl Q, você pressionar o Ctrl Q, ele alinha à esquerda. Ctrl E, ele centraliza. E Ctrl J, justifica. Ok? Ctrl J, ele justifica o texto. Questão 5, quais opções de... Quais as opções se tem na colagem especial? Explique. Aqui, galera, eu tenho a barra de formatação e essa opção aqui, ó, colar, essa área de transferência, conhecida como área de transferência. A opção de colar, gente, colar ou colar Ctrl V, você copia uma planilha do Excel. Quando você, por exemplo, copia uma planilha do Excel, se você tentar colar essa planilha aqui, ela não vai sair da configuração exata, bem certinho, tá? Então, a opção de colagem, o colar, ele é o colar básico padrão, ele cola copia qualquer coisa. Já o colar especial, ele permite você colar em formatos especiais, como uma imagem
Ou seja, do jeito que está aqui, ó, por exemplo, eu peguei essa planilha aqui, ó. Essa é uma planilha pequena, né? Essa aqui, ó. Eu copiei. Se eu utilizar a opção de colagem especial, ele vai colar do jeito que está aqui. Se eu for colar normal, Ctrl V, né? Clicar lá na opção colar, aqui na área de transferência, ele vai colar com erros, né? Vai ficar maior, vai ficar o tamanho proporcional, tá bom? Então a colagem especial ele permite você colar em formatos especiais, como uma imagem. Ele tira tipo uma imagem disso aqui, uma foto, ok? Um print. Questão, no caso aqui era a questão 6, né? Microsoft Word, digite o texto. Lei da gravitação universal. E aqui essa a configuração desse texto, né? Que eu vou configurar. Então aqui eu tenho o texto, deixa eu fechar esse programa aqui, essa tela que eu tinha aberto para explicar. Eu tenho um texto aqui, ó. Deixa eu só copiar isso para cá. Então, Ctrl C. Eu vou copiar aqui para a parte onde eu digitei o texto, né? Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Vou arrastar aquele para baixo para poder explicar para vocês. Então o título aqui, gente, ele fala assim, ó, digitei o texto, sempre digitem o texto normalmente. Não é necessário você se preocupar, eu vou formatar o texto já de início, colocar o título do jeito que está pedindo, não. Primeira opção, gente, a primeira fórmula de você trabalhar com o Word de forma correta é você digitar. Primeiro digitem sem enfeite algum, né? Só obedecendo as regras gramaticais de acentuação, pontuação correta, tá bom? Então, ótimo. Digitando o texto, né? Digitei, depois eu vou para o próximo passo, que é a parte de formatação, tá? É onde entra aqui, ó, a utilização da barrinha de formatação. Então, ótimo. No exercício ele fala aqui, ó, formatação, né? A formatação para esse texto inicial. Então, ele fala que o título ele quer um alinhamento centrado, centralizado, estilo negrito, né? Estilo da letra em negrito, tipo de letra Times New Roman e o tamanho dela 20, cor da letra azul. Então, vamos lá. Vou selecionar o texto, tá? O texto não, o título aqui, ó. Tá? Para quem não sabe ainda como selecionar, existem dois procedimentos. Você pode clicar aqui, ó, no início da palavra ou frase, né? Certo? Você clica. Quando você clicar no início, o cursor ele vai ficar acenando aqui, ó. Certo? Ele fica acenando no início. Você pressiona a tecla Shift e no caso aqui seta para o lado direito. E aí ele vai selecionando, tá? Ou você faz a seleção com o mouse, normal. Posiciona o mouse aqui no início, pressiona o botão esquerdo e arrasta. Aí ele seleciona, tá? Toda parte de formatação é necessário você selecionar, tá? O que você precisa formatar, ok? Então, selecionei. Então, vou utilizar aqui, alinhamento central. Aqui, ó. Centralizado. Ou então, Ctrl E, né? Tecla de comando, ó. Ctrl E, galera, ó. Ctrl E, utilizando teclas de comando, tá bom? No exercício do Windows, né? No módulo do Windows, eu estava passando para vocês. Eu mandei dois conteúdos que eu elaborei aqui em sala, né, com todas as teclas de comando, você utilizando o teclado. Então, no Word, nesse módulo do Word que nós estamos iniciando, é bom vocês darem uma treinada em casa, tá? Para quem tem computador, né? Quem tem computador, treina em casa. Aqueles que não tem, a pessoa não tem um computador, mas você tem um celular ali, dê uma lida com atenção, lê com atenção, verifica as teclas, né? E quando você tiver a oportunidade na frente do computador, você vai treinando naquelas teclas, tá? Então, beleza. Ctrl E aqui, né? Centraliza, ou então utilizo aqui, ó. Centralizado, estilo negrito, né? Ctrl N. Eu poderia dar um Ctrl N aqui, ó. Ctrl N, tá? Então, estilo negrito. Tipo de letra, Times New Roman. O que é a letra, gente? A letra é a fonte aqui, ó. Através desse menu aqui, ó, fonte. Então, clico na setinha e vou procurar aqui a fonte Times, tá? Aqui, ó, logo aqui assim. Você pode também, caso não estou achando aqui a fonte Times, eu clico aqui, ó, e digito as iniciais, Times, ó. Ele já localiza lá, tá vendo? Times, e aí você dá um Enter. Pronto, Times New Roman. Tamanho da fonte, 20, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, tamanho da fonte está 10, eu coloco aqui tamanho 20, ó.
20. Beleza. Cor do tipo da letra azul. Então eu vou colocar aqui a cor da letra azul. Beleza? Pronto. Texto. Agora aqui nós temos o texto. Olha só o que ele pede para a formatação do texto. Alinhamento justificado, tipo de letra Arial, tamanho 14, cor preta e o espaço entre uma linha e outra, 1,5. Isso aqui é obedecendo às normas da BNT, tá? Esse espaçamento entre linhas, tá bom? Então, beleza, galera. Então, vamos lá. Primeira parte, para formatar o texto, eu preciso fazer o quê? Selecioná-lo, né? Então, eu vou selecionar o texto. Beleza, vamos lá. Primeiro passo, alinhamento justificado. Então, vamos aqui, ó. Ctrl J, né? Ctrl J, ou então, clico aqui, ó, alinhamento justificado. Pronto. Justifiquei o texto. Ok. Tipo de letra, Arial. Então, eu vou aqui, ó, na opção fonte, né? Fonte, letra. Clico na setinha e procuro aqui a fonte Arial. Fonte Arial, perfeito. Tamanho 14. Então, utilizo aqui, ó, tamanho da fonte 14, né? E cor da letra já está automático, a cor preta, né? E por último, espaçamento entre linhas. Deixa eu apagar essa opção de configuração. Espaçamento entre linhas de 1,5. Então, seleciono aqui de novo e coloco aqui, ó, do lado dos botões de alinhamento, galera, alinhamentos à direita, à esquerda, alinhamento centralizado, à direita, justificado, tem esse botão aqui, ó, espaçamento entre linhas. Nós vamos colocar o espaçamento de 1,5, né, que é o espaçamento que é utilizado pela norma da BNT. Aqui, ó, 1,5. Pronto. E com isso eu finalizo, né, esse exercício inicial. Tá bom? Esse era o exercício inicial. Beleza, então, galera. Finalizamos aqui. Muito obrigado. Vamos para a próxima aula.